Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas, em nome do Senhor Jesus sempre. Que a graça do Pai sempre seja junto de nós, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos começar? A paz. Sejam bem-vindos. Vão entrando, que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês e todos os que ainda vão entrar. Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda. Que a palavra de hoje possa encher o coração de todos nós nessa manhã de bênção. Mais uma manhã de bênção na presença do Senhor. E que abençoe todos que estão chegando também. Sempre em nome de Jesus. Bom, a palavra de hoje traz para nós sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 11. Esse capítulo 11, ele traz para nós, ele marca, né? O capítulo 11, ele marca o início da última semana de Jesus, antes da crucificação. E traz revelações sobre autoridade, fé, julgamento e verdadeira adoração. É isso que o Senhor traz. Amém? Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Eu repreendo toda distração, repreendo toda mente resistente a ouvir e receber a palavra do Senhor, em nome de Jesus. E peço aos anjos do Senhor que possa ministrar no coração de cada um de vocês o que nós vamos receber hoje da palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Então vamos começar? Enquanto isso, outras pessoas vão se chegando. O capítulo 11, do versículo 1, diz assim, do 1 ao 11, tá? Vai falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando diz assim, quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto do povoado de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Então aqui nós podemos ver que Jesus se aproxima da cidade, né? Aonde ele enfrentará a cruz. É isso que traz para nós. Betfagé e Betânia são aldeias próximas e o Monte da Oliveira tem um grande simbolismo messiânico. O Monte das Oliveiras, ele traz um grande simbolismo declarando que Jesus é o Messias, né? Como diz em Zacarias 14. Em Zacarias capítulo 14, fala, né, do Monte das Oliveiras, fala do Messias, né, do Senhor Jesus. Então, se você quiser anotar depois para você ler, é o capítulo todo, tá? De Zacarias 14. E aqui também Jesus mostra o conhecimento sobrenatural e cumpre a profecia, né? A profecia de Zacarias 9:9 diz assim, ó. Deixa eu ler essa só para vocês verem, que é só um versículo, né? Zacarias 9:9. Quem tiver com a Bíblia e quiser procurar para grifar, diz assim, ó. Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém. Cantem com alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho,
filho de uma jumenta. Então, olha só, no Antigo Testamento, Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, já profetizava o que aconteceria nos tempos de Jesus, que é o que aqui nós estamos lendo agora no capítulo 11, tá bom? Então, ele escolhe ali, naquele momento, naquela chegada, entrar em um animal simples, mostrando o quê? Humildade e não ostentação, tá? É isso que traz aqui para nós nesses versículos de 1 a 3. Aí no versículo 4 diz assim, ó. Eles foram, acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: "O que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho?" E eles responderam como Jesus havia mandado. Então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo em redor. Mas como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. Então aqui, tudo acontece conforme Jesus disse? A sua autoridade sobre as pessoas ali e circunstâncias é evidente? É muito evidente diante de toda a profecia de Zacarias, né? E tudo que estava acontecendo naquele tempo com Jesus. Então, no versículo 7, Jesus assume publicamente a sua identidade messiânica quando ele chega em Jerusalém. Então, a entrada dele ali não é casual, mas é cheia de propósito profético. É isso que acontece, que Jesus começa a declarar, ele assume que ele é o Messias. Versículo 8 e 10 traz para nós que ele é aclamado como rei. Hosana significa salva-nos, por favor. No versículo 11, quando ele finaliza, traz que Jesus observa ali, que ele observa toda aquela dimensão do templo. O seu olhar ali analisa espiritualmente o estado da adoração em Israel, preparando o juízo que virá no dia seguinte. Tá bom? Agora, do versículo 12 ao 14, vai trazer para nós sobre a maldição da figueira e a purificação do templo, quando diz assim, ó. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então aqui, a figueira com folhas prometia o quê? Uma figueira com folhas promete frutos, certo? Mas ela estava vazia. Representa o que aqui? A hipocrisia religiosa, aparência de vida, mas sem frutos reais. Então, essa figueira aqui, ela estava representando isso. Uma aparência de vida, porque ela tinha folhas, mas ela não tinha frutos reais. Então, no versículo 14 diz assim: Então Jesus diz à figueira que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os discípulos ouviram isso. Então Jesus faz um ato simbólico, profético. A figueira representa Israel estéril. É isso que
que a figueira representa a cidade de Israel estéril, espiritualmente, especialmente os líderes religiosos, né? Que são vistosos, os líderes religiosos são vistosos com suas vestes, suas roupas limpas e lindas, mas eles não geram frutos do Espírito. Eles são secos do amor de Deus. Então, por isso, o Senhor Jesus, naquele momento, usou aquela figueira toda linda ali, cheia de folhas, mas vazia de frutos. Entenderam? A representação de Jesus, comparando aquela figueira à cidade, que estava estéril de frutos do Espírito, de frutos do amor do Senhor. Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus te guarde. Que o Espírito Santo de Deus acompanhe o Senhor nessa viagem, em nome de Jesus. Eu peço a Deus que acampe os anjos de proteção durante toda a viagem do Senhor, na ida, na permanência e na volta do Senhor para casa, em nome de Jesus. Vá em paz, viu, meu irmão? Que os anjos do Senhor estão te protegendo, em nome de Jesus. Aqui no versículo 15, diz assim: quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus. Mas tinham medo dele, porque o povo admirava os seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Então aqui traz para nós o seguinte: Jesus chega no templo, certo? Versículo 15. Jesus chega no templo. Então Jesus faz o quê? Ele entra no templo. Ele purifica o templo. Não por causa do comércio em si, mas por terem transformado a casa de Deus num negócio e numa exploração. Ele vê ali que aqueles homens transformou aquele lugar onde Deus disse que seria a casa de oração em um comércio, em um negócio que exploraria o povo. Então ali Jesus faz um ato de julgamento. É um ato de julgamento que ele faz quando ele expulsa todos os que compravam e vendiam naquele lugar. É isso que Jesus faz. Assim como diz no versículo 17, ele cita Isaías 56, 7, quando diz assim, ó. Quer ver? Vamos lá. Em Isaías. Ó, vamos testificando, né? O início desse estudo foi sempre trazer para vocês o Antigo Testamento, que já profetizava sobre o novo Evangelho, o Novo Testamento. Ó, Isaías capítulo 56, versículo 7 diz assim: 56, 7. Eu os levarei ao meu monte santo e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Então, olha só, aqui o profeta Isaías já declarava que o templo do Pai seria casa de oração. Por isso Jesus fez aquele ato de julgamento, porque ele viu que naquele momento, que naquele tempo, havia um comércio ali de exploração ao povo, tá bom? Então, o que Jesus quis dizer ali?
naquele ato que ele fez, derrubando todas as mesas, né, que trocavam dinheiro e as cadeiras que vendiam as pombas, que é o que a Bíblia traz aqui em detalhe para nós, ele quis dizer que o templo perdeu o seu propósito naquele tempo. Qual era o propósito do templo? De ser um lugar de adoração, um lugar de intercessão, um lugar de acolhimento do povo, e não aquilo que estava acontecendo. Por isso Jesus teve aquele ato. Como no versículo 18 ele continua, a purificação do templo foi vista como um ataque direto à autoridade dos líderes ali. Então, com aquele ato de Jesus, né? Quando Jesus começou a expulsar todos que estavam ali, ele estava purificando o templo, fazendo isso. Mas a ação dele foi vista como um ataque direto ali para aqueles líderes religiosos. Afinal, o que ia acontecer? Os líderes religiosos deixariam de lucrar. Por isso, então, eles enxergaram aquilo como uma afronta, como um ataque direto. Então, o que aconteceu com a oposição? Começaram, então, a ter um desejo de matar Jesus por conta daquele ato que ele tinha feito. Tá bom? E Jesus se retira dali. Após cumprir a sua ação profética, Jesus sai dali, né? Como fala no versículo 19, de tardinha Jesus e os seus discípulos saíram da cidade. Ele sai dali, da cidade, né? Porque a cidade não estava pronta para recebê-lo verdadeiramente. Essa é a ação de Jesus nesse momento, purificando o templo. Do versículo 20 até o 26, vai trazer sobre a lição da figueira, quando ele explica aos discípulos o que ele fez, quando diz assim, ó. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: Olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. E Jesus respondeu: Tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês poderão dizer a esse monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas vocês crerem que vai acontecer o que disseram, isso então será feito. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Então aqui, Jesus fala sobre a secura da figueira. A secura da figueira confirma o julgamento de Jesus para a figueira e com o povo comercializando coisas. É isso que traz, que foi real e imediato. Assim como a figueira secou imediatamente, o ato profético ali que Jesus fez foi uma purificação imediata também do povo de Israel. Israel havia se tornado espiritualmente infrutífero quando Jesus chegou, né? Porque esse é o julgamento da visão espiritual do Senhor Jesus. E é isso que a palavra diz. Israel havia se tornado espiritualmente infrutífero. Esse é o significado do Senhor Jesus quando ele amaldiçoa a figueira e compara ela à cidade. Então a lição espiritual aqui, ela vai além da figueira. Guardem bem isso. Jesus ensina sobre a fé autêntica. O que é a fé autêntica? É aquela que nasce da confiança plena em Deus. É o que Ele sempre nos pede, que nós tenhamos uma fé totalmente confiante no Senhor. Sem duvidar, quando orar a Deus, ore crendo
que o que você está pedindo você vai receber. Essa é a fé autêntica que Jesus pede para que nós tenhamos. Como diz aqui no versículo 23, a fé verdadeira, ela remove obstáculos intransponíveis. Entende? A fé verdadeira remove obstáculos intransponíveis. Este monte que Jesus diz sobre transportar o monte pode se referir ao Monte das Oliveiras ou qualquer outro monte, ou o próprio sistema religioso corrupto. É isso que Jesus quer dizer. Quando ele fala, tudo que pedirdes orando, credes que receberei. Então, quando ele coloca, se você crê que o monte sai dali e se joga ao mar, mais uma vez, Jesus está usando assim como ele usou as outras comparações exageradas, para que o povo entenda o impacto que é de um posicionamento real na presença do Senhor, o impacto que é você ter a fé autêntica e acreditar naquilo que você está pedindo e crer que Deus entrega para você aquilo que você pede de todo o coração, desde que não seja para os seus próprios interesses. É a fé verdadeira, a fé genuína, entende? Então, quando ele diz, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar, assim será. A fé remove obstáculos intransponíveis. Ele compara o monte a uma grande dificuldade que você pode estar passando pela sua vida. Ele compara o monte como um grande milagre que você precisa. Para você pode parecer impossível quando você pensa que a sua oração vai tirar um monte de lugar. É quando você ora e pede um milagre, que você, apesar de pedir, não consegue crer totalmente. É isso que Jesus compara aqui, que a sua fé, ela deve ser uma fé totalmente confiante em Deus. Entende? É um obstáculo que para você é gigante, mas para Deus não. Porque é você quem limita os seus milagres. É você que limita o agir de Deus. Deus não tem limite para agir. Deus não tem limite para derramar os milagres dele sobre a tua vida, sobre o povo. Deus faz, ele dá, ele tira, ele organiza, porque ele é Deus. E ele é dono de todas as coisas, então ele pode fazer todas as coisas. E quanto mais fé você tiver no que você pedir, mais você vai receber. A fé se expressa na oração confiante e constante. É essa fé que Jesus pede para que nós tenhamos. A fé confiante e constante. A fé de hoje deve ser maior do que a nossa fé de ontem. Porque a constância da oração em fé sempre vai fazer com que a unção que nós recebemos hoje seja maior do que a de ontem. Essa é a fé constante e posicionada na presença do Senhor. Jesus destaca a necessidade de crer naquilo que se pede, sempre alinhado à vontade do Pai. Sempre alinhados à vontade de Deus. Tudo que você pedir deve estar alinhado à vontade de Deus. Mas como é isso? Como é isso? Você deve estar perguntando. Eu vou te dar um exemplo. Tudo aquilo que você pedir a Deus, que vai trazer um alinhamento do que você está pedindo com o reino do Senhor, e não para mostrar para os outros. Ali você vai receber. Deus conhece o nosso coração. Então, se uma pessoa pede em oração, eu peço ao Senhor que o Senhor me dê uma casa, que o Senhor me dê um carro, porque eu preciso provar para as pessoas que eu posso, que eu também consigo, que eu também não, né, que eu não sou desprezada. Então, não vai receber. Não vai receber.
Tudo aquilo que você pedir em benefício próprio, para se exibir para os outros, para mostrar para os outros que você pode, que você tem, que você não vai receber. Não vai receber, tá bom? Você deve pedir ao Senhor, de todo o seu coração, o que você precisa. Qual é o seu milagre? Você precisa de uma casa própria? Então você peça ao Senhor de todo o seu coração e coloca ali no altar de Deus. Por que você precisa de uma casa própria? Porque você está cansada de pagar aluguel e ver que o seu dinheiro vai, que você é grata por poder pagar um aluguel. Pai, eu sou muito grata por conseguir pagar um aluguel, mas seria tão bom se eu conseguisse desse mesmo dinheiro pagar algo que seria para o benefício da minha família, algo que eu pudesse transformar, sabendo que todo o benefício que eu fizer nessa nova casa ficará para mim e não para os outros, de forma que eu beneficiaria a minha família, os meus filhos. Eu poderia quebrar uma parede. Entende que é uma conversa que parte do seu coração? Que é uma conversa entre você e o Senhor? Você deseja ter uma moto? Você deseja um carro? Não para mostrar para os outros, você quer ter porque aquilo vai beneficiar outras pessoas? Vai beneficiar a sua família? E aí, se você tiver um carro, você pode ajudar pessoas quando aquela pessoa precisar, você pode usar o seu carro para levar alimentos a quem tem fome. É o teu coração que vai pedir, entende? É o que está dentro de você. Não existe um protocolo de oração. Existe aquilo que está dentro do seu coração. Existe a fé que você carrega. O que você carrega dentro do seu coração? Deus sabe. O Pai conhece o teu coração. Entende? Então, por isso que Jesus diz: tudo que pedirdes orando, crede que recebereis. Se você crê que você vai receber, você vai ter, porque o Pai vai te entregar. Em nome de Jesus, tá bom? No versículo 25 e 26 fala que a fé eficaz está ligada ao coração perdoador. Por que que aqui... Peraí, gente. Por que que aqui traz para nós assim, ó? Quando pedirdes orando, perdoai. Quando pedirdes orando, perdoai. Certo? Nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar todo aquele que nos ofendeu, certo? Por quê? Porque como você pode pedir algo a Deus não tendo liberado perdão às pessoas? A sua vida fica toda amarrada. A falta de perdão dificulta que as suas bênçãos cheguem até você. A mágoa, o rancor, a raiva, o ódio, tudo isso traz um bloqueio muito grande na sua vida. E você não consegue prosperar em bênçãos, você não consegue ver o seu milagre, porque você não libera o perdão. E o perdão é o contrário do amor de Cristo. Então, como você pode querer viver o amor de Cristo através dos milagres na sua vida, se você está carregando uma bagagem contrária ao que Ele pede para que você carregue? Então, a fé eficaz aqui, ela está ligada ao coração perdoador, que é aquele que não tem dificuldade em perdoar. Nós temos falado muito sobre isso aqui. Libera o perdão. Libera o perdão para todos, para tudo, diante de tudo. Tudo aquilo que tira a tua paz, libera o perdão. Não deixa nada tirar a tua paz. Não permita que nada roube a sua paz. Nada. Em nome de Jesus, não permita que nada tire a tua paz. O perdão recebido de Deus, o perdão que você recebe de Deus, ele deve ser espelhado em você, nas relações humanas com as pessoas. Espelhe o amor de Deus através de você. Em nome de Jesus, não permita que nada roube a sua paz. Tudo aquilo que te traz aquele
aquele pinicamento de ansiedade, sabe? Que já começa a mastigar, que já começa a te dar uma falta de ar, um aceleramento de mente. Libera isso. Não alimenta a falta de perdão. Ó, se liberar o amor e o perdão serve a Deus, serve a Jesus, alimentar a falta de perdão, a raiva e o ódio, você está alimentando quem? Presta atenção. Não alimenta o inimigo, não. Faz isso com você, não. Você não merece isso. Você não veio aqui para alimentar o lado oposto. Você veio aqui para viver todos os planos de Deus na sua vida. Ter uma vida de paz, prosperidade de paz, de amor, da presença do Senhor, prosperidade de viver com alegria na presença de Deus e receber todas as promessas do Senhor na tua vida. Receber a herança do Pai. Você como filha, como filho, você tem o direito de receber a herança, desde que você esteja em obediência. Obediência é o primeiro ponto, é o primeiro passo, é o primeiro posicionamento da tua vida, é a obediência da palavra do Senhor. Então perdoa, libera perdão. Nós não temos mais tempo para perder. Olha para você, olha a sua volta, olha a sua família, olha a sua parentela, olha para os seus pais. Os seus pais já são idosos. De que vale continuar sem conversar com os seus pais? De que vale nessa fase, nesse tempo, não declarar uma palavra de gratidão aos seus pais? A palavra de Deus pede: honra o seu pai e a sua mãe. Meu Deus, honra o seu pai e a sua mãe, não importa o que eles foram para você. A palavra de Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que você tenha vida longa e próspera. Está com a vida toda amarrada, mas não consegue perdoar o pai e a mãe? Vai continuar amarrada. Porque é uma alegria para Satanás quando isso acontece. Ele reina na tua vida. Te traz perturbação, te traz tristeza, te traz depressão, te traz a sensação que nada é bom, que nada acontece na tua vida. Mas por quê? Porque você está servindo o lado oposto e você tem que servir ao Senhor. Entende? Entende o poder do perdão na nossa vida? Como é poderoso? Que todo orgulho caia por terra em nome de Jesus da tua vida. Que todo orgulho caia por terra em nome de Jesus. Que toda vaidade humana caia por terra agora em nome de Jesus da tua vida. Para que você consiga expressar o seu amor às pessoas. Pessoas da sua família. Ah, pastora, mas eles podem, eles vão me rejeitar. Ah, tudo bem. Rejeitaram Jesus também. Mas faz a tua parte. Declara para o mundo espiritual que você não carrega a mágoa. Declara para o mundo espiritual perdão às pessoas. Através da oração, através das suas ações, das atitudes que você tem relacionado às pessoas. É poderoso isso na tua vida quando você consegue fazer. É poderoso, é libertador, é sobrenatural. O homem não consegue explicar, porque as bênçãos começam a chegar na tua vida de uma forma que você cada vez mais vai agradecer ao Pai por tudo que está acontecendo na sua vida quando você começa a liberar o perdão. Entende? Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, minha irmã. Quantas horas é de diferença daqui onde você está? 3 horas, né? Aleluia. Olha o que diz aqui. Então saiba você que, só para finalizar aqui no versículo 26,
Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará a ofensa de vocês. Então, se vocês viverem sem o perdão de Deus, vocês não vão viver o milagre. Vocês não vão receber. Entende? Perdoem. Perdoem mais. Amem mais. Em nome de Jesus. Do versículo 27 agora, que é a última parte, até o 33, traz para nós sobre a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus é questionada. Quando diz assim, ó. Depois voltaram para Jerusalém. Quando Jesus estava andando pelo pátio do templo, chegaram perto dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes dos judeus que estavam ali e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazer isso? Então aqui, imagina, foi toda a corja de líder ali, né? Todos, ó. Todos eles, ó. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes dos judeus. Estava todo mundo ali. Então os líderes foram confrontar Jesus ali, certo? Eles foram confrontar Jesus após a purificação do templo. Então, na verdade, eles não estavam ali interessados em aprender. Não era esse o interesse deles, mas em desafiar a legalidade e a autoridade de Jesus. Esse era o maior interesse deles, afrontar. Era desafiar Jesus. Então Jesus tinha acabado de expulsar os vendedores do templo, certo? Para que vocês entendam. E condenado ali a corrupção espiritual dos líderes, como nós lemos aqui nesse capítulo. Então agora ali, ele estava andando como? No templo? Livremente. Jesus andava livremente no templo como se fosse quem? O dono do lugar. E ele era o dono do lugar. Não é verdade? É exatamente isso que incomoda aqueles líderes. Jesus andava livremente porque ele era o dono daquele lugar. Então isso trazia incômodo para aqueles líderes religiosos. Então eles se aproximam ali de Jesus para quê? Para confrontar Jesus e tentar colocá-lo contra a parede publicamente, que era o que eles mais desejavam, né? Colocar Jesus em uma situação em que ele não conseguisse se sobressair. Então ali eles estavam dizendo assim, ó, em outras palavras: você não passou por nós, não foi treinado por nós, não foi ordenado por nós. Então, quem te deu o direito de agir como se tivesse autoridade aqui dentro? É isso que eles estão dizendo ali. Esses líderes não estavam buscando entendimento. Eles não estavam. Mas eles estavam tentando desacreditar Jesus diante do povo. Olha o que eles estavam fazendo. Eles sabiam que ali, com a pergunta de Jesus, quando Jesus perguntou assim, ó, quem lhe deu autoridade para fazer isso, né? Na verdade, eles perguntam para Jesus, quem lhe deu autoridade para fazer isso? E Jesus, no versículo 29, diz assim: eu também vou fazer uma pergunta para vocês. E se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Então respondam: quem deu autoridade a João Batista para batizar? Foi Deus ou foram outras pessoas? Então ali eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram as pessoas, ai de nós, eles estavam com medo do povo, pois todos achavam que de fato João Batista era profeta. Por isso responderam: não sabemos? Então eu também não digo com Jesus respondeu: então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Então aqui, olha só o que aconteceu. Eu trouxe uma explicação mais profunda porque nos ensina, sabe o que nos ensina aqui para a nossa vida de hoje?
que nem tudo nós precisamos responder. Nós devemos ter a sabedoria do Pai para que na hora que vem uma pergunta, a gente não queira responder através do nosso ego inflamado ou com orgulho. Nós devemos responder com sabedoria, assim como Jesus colocou aqui. Jesus trouxe uma sabedoria perguntando ali para eles, para que eles enxergassem o que eles estavam fazendo, mas eles não enxergaram. Na verdade, eles enxergaram de maneira que eles entenderam que eles tinham que ter cuidado para responder, para que eles não fossem prejudicados. Então, olha só, eu trouxe uma explicação mais profunda para que a gente guarde esse ensinamento. Nós não somos obrigados a falar tudo, nem responder tudo. Somente a Deus e não às pessoas. Olha só. Vamos voltar aqui ao raciocínio. Esses líderes não estavam buscando entendimento, certo? Para vocês entenderem. Eles estavam tentando o quê? Descredibilizar Jesus diante do povo. Fazer o povo desacreditar de Jesus. Então, entre eles ali, eles começaram a questionar. E agora? O que a gente vai responder? Melhor a gente responder que a gente não sabe, né? Porque se a gente responder que a gente não sabe, a gente não vai nos prejudicar em nenhum dos lados. Então, eles sabiam ali que se Jesus dissesse, minha autoridade vem de Deus, poderia acusá-lo de blasfêmia, certo? E se dissesse que vinha dele mesmo, dizia que ele era um rebelde. Então ali, o que Jesus faz? Diante deles e diante do povo. É expor a hipocrisia deles. É isso que Jesus faz com sabedoria. Jesus expõe a hipocrisia deles, mostrando que nem eles reconhecem a autoridade de João Batista. Que João Batista era um profeta aprovado por Deus. E João foi quem apontou Jesus como Messias. Então, diante da falta de resposta deles, Jesus expõe ali que pela falta de resposta, eles estavam sendo hipócritas. Então, a aplicação disso para o nosso dia de hoje, para o nosso tempo, para nós, hoje, esse versículo revela uma verdade atual. Muitas vezes, pessoas religiosas resistem ao mover de Deus, que não vieram da estrutura dele, da estrutura delas. Como assim, Kelly? Assim, ó. Vou repetir. Muitas vezes, pessoas religiosas resistem a moveres de Deus que não vieram da estrutura delas. Forte, né? Pessoas religiosas resistem ao que Deus faz fora do sistema religioso daquela igreja, daquela congregação, daquele templo, daquela doutrina, daquela lei religiosa imposta pelos homens. Meu Deus, como o Senhor está falando hoje. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Jesus não buscava reconhecimento humano. A sua autoridade vinha do Pai. E isso bastava. Obrigada, Jesus, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Muitas vezes vocês não devem se permitir ficarem presos em sistemas, porque o sistema não permite que o Senhor trabalhe sobre a sua vida. Meu Deus. Obrigada, Jesus. Desejem crescer na presença do Senhor espiritualmente. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para viver o agir sobrenatural de Deus na nossa vida e não o agir limitado.
entende? A palavra de Deus diz, Jesus disse, está escrito. Foi isso que aconteceu aqui. Foi isso que disse. É isso que Jesus trouxe. Jesus aqui, finalizando essa parte do capítulo 11, ele expõe a hipocrisia daquele povo, daqueles líderes religiosos, em não aceitar o que Deus estava fazendo. Deus não estava cumprindo nenhum protocolo de ensino, porque Deus capacita quem Ele quer, aonde Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Deus tira quem Ele quer do meio da multidão e capacita, porque Ele é Deus. O limite é do homem, mas não de Deus. Amém? O limite é do homem e não de Deus. Jesus responde ali a eles com uma resposta que vocês precisam guardar isso no coração de vocês. Entende? Jesus, obrigada. Sintam a presença do Senhor. Sintam a presença do Espírito Santo nessa hora. Ele está se movendo sobre nós agora, através dessa revelação. Na verdade, aqueles homens não estavam ali buscando ensino, não. Eles estavam buscando defender a reputação deles. Eles estavam ali procurando defender a reputação deles diante do povo, por hipocrisia, tentando proteger a reputação deles no altar. Meu Deus, Jesus. Eles estavam presos ali ao medo humano, a um jogo político, de perder posição, de perder status, de perder o quê, gente? Meu Deus. Morre, acaba tudo. Os vermes comem o corpo físico. E a alma? A alma vai para onde? Para onde você quer que a tua alma vai? Meu Deus, vamos buscar a salvação. Vamos buscar viver o posicionamento que Jesus pede para que a gente viva. O silêncio de Jesus ali expõe a falta de sinceridade espiritual que aquele povo carrega. Obrigada, Jesus. Obrigada. Por isso, quando Deus fizer na tua vida, você não tem que provar nada para ninguém do que o Senhor está fazendo na tua vida. Você não precisa provar nada para ninguém do que Deus faz e vai fazer na sua vida. É entre você e o Pai. É entre você e Deus. Você precisa, nós precisamos respeitar a liderança que está acima da nossa vida. Mas nós temos que dar satisfação a Deus. Nós devemos respeitar a liderança que está acima de nós, desde que não esteja havendo hipocrisia diante do que Deus faz na nossa vida. A partir do momento em que começa a haver uma hipocrisia como essa que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus, então você deve agir como Jesus. Faça silêncio. Deixe com que o próprio Deus exponha a mentira e a hipocrisia daquele tempo. Amém? Jesus, obrigada. O que nós aprendemos aqui hoje? Jesus é o Rei, não é? E sempre será. Deus é o mesmo. Ontem, hoje e será sempre o mesmo, e Deus não muda.
Jesus ali naquele tempo é o rei, mas não como o mundo esperava. Ele entra com humildade, ele entra em um jumento, e não com poder militar, nem com seguranças, como o povo esperava. Seu reino é de justiça, o reino de Jesus é de justiça, de paz, de verdade. Não é de aparência, e muito menos de dominação do mundo, não. Não é esse o reino de Deus. Não é esse o reino que Jesus veio trazer. Entendem como isso é forte? Meu Deus, como o Senhor fala, como o Senhor está falando nessa manhã. Por isso é tão importante a gente orar, sabia? É tão importante a gente ser totalmente dependente do Senhor, porque muitas vezes você vai levar uma palavra para uma pessoa, você vai conversar sobre Jesus com alguém, e quando você ouve o que você está falando para a pessoa, você entende que Deus está falando com você. E naquela hora você, na verdade, nem pediu para Deus falar com você, você só pediu, Pai, me dá uma palavra para eu levar para o teu povo. E aí você percebe que Deus fala com você, entende? Obrigada, Jesus. Que o seu coração possa desejar ser completamente dependente do Pai, porque é assim que Ele te trata. Quando você é totalmente dependente do direcionamento da palavra de Deus, Ele te trata, Ele te alinha, Ele fala com você. Porque você ora, quando você ora de manhã, você fala, Pai, usa-me, capacita-me para que eu possa levar a tua palavra ao teu povo. E aí, quando você começa a levar a palavra do Pai ao povo, você ouve o que você está falando e você vê que Deus fala com você. Entende? Através da palavra. Aleluia, Senhor Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Se posicionem diante de Deus. Não resistam. Não tenham medo. Faça o que Deus quer que você faça. Em nome de Jesus. Olha só. Nós vimos aqui que a adoração verdadeira, ela importa mais do que rituais. Jesus trouxe para nós que o templo, olha só, Jesus mostra para nós que o templo ali, ele virou um comércio, certo? O templo virou um comércio. E o que Jesus fez? Jesus chegou e purificou aquele ambiente. O que nós aprendemos aqui? Que o culto sem sinceridade é rejeitado por Deus. Frutos são mais importantes que folha nas árvores. A árvore está ali linda. A árvore está ali linda, alta, frondosa, cheia de folhas, mas não dá fruto. Não dá fruto para você se alimentar. Um templo tem que produzir frutos. Uma igreja deve produzir frutos. Frutos para alimentar o povo, alimentar do amor de Jesus, alimentar da palavra em verdade, sem distorção. Se você prega isso, a tua ação tem que ser isso. Entende? Adiantou, a árvore está ali linda? Árvore linda, alta, grande. Um templo lindo. O templo de Deus, a casa linda, grande. Vazia. Cheia de regras. Onde não consegue acolher o povo, em verdade, porque os maiores interesses são interesses políticos. É a palavra de Deus que trouxe para nós nessa manhã. Esse culto é rejeitado por Deus.
O povo não vê o que acontece, mas Deus sabe o que acontece, porque Deus conhece o coração de todos. O que mais importa para Deus é o seu coração, é o que você carrega, é a sinceridade que você coloca na sua oração. É isso que importa para Deus. A fé genuína move montanhas, como nós vimos aqui. A fé ensinada por Jesus, ela não é mágica. Entenda isso. Mas ela ensina que devemos ter confiança real em Deus, acompanhada de um coração limpo e perdoador. Um coração limpo e perdoador. Limpo e perdoador. Sem dificuldades de perdoar. Entende? Eu vejo que o que Deus vai fazer com vocês, com todo aquele que ouvir essa palavra, é abrir os olhos espirituais de vocês de forma que vocês vão começar a orar mais para se posicionarem na presença do Pai. Porque os olhos de vocês vão começar a ver coisas que vocês não gostariam de ver. E vocês, cada vez mais que vê o que vocês não gostariam de ver, vocês vão orar mais? O Senhor vai revelar para vocês o que significa essa palavra de hoje. E diante disso, o Espírito Santo de Deus vai posicionar vocês para que vocês busquem o Pai em uma casa de oração verdadeira. Em nome de Jesus. Essa é a palavra de hoje. A autoridade ali espiritual que Jesus carregava, a autoridade espiritual, ela não depende de cargos. A autoridade espiritual não depende de cargos. Jesus não precisava da aprovação dos líderes religiosos. A autoridade de Jesus vinha diretamente do Pai, com confirmação profética através dos profetas anteriores e do poder visível que Jesus operava através de sinais, dos milagres, da palavra que ele carregava ali diante das pessoas. Então, aqui uma reflexão final, quando muitos gritavam Hosana na chegada de Jesus, na entrada de Jesus, muitos gritaram ali, Hosana, Hosana. Mas não queriam o verdadeiro rei. Porque eles imaginavam um rei guerreiro, não um rei que trouxesse um reino de paz. Olha a cegueira do povo. A figueira tinha muitas folhas, na verdade, mas não tinha frutos. Então, o que traz aqui mais uma vez para nós? Que o templo tinha movimento, mas não tinha adoração. O templo tinha movimento de pessoas, o templo estava cheio de pessoas, mas não tinha adoração sincera e verdadeira. Meu Deus. A fé que Jesus deseja não é religiosa. Jesus pede para que a gente tenha uma fé relacional, uma fé sincera, uma fé frutífera e perdoadora. É isso que o Senhor pede. Ele quer corações limpos. Ele quer que o nosso coração esteja limpo na presença dele. Ele pede para que a gente tenha uma fé ativa. O que é uma fé ativa? O que é uma fé ativa é o que eu já disse para vocês, é você colocar em prática o que você crê, o que você está orando, o que você está vendo, o que você está pedindo. É adoração verdadeira. E não só aquela que você está ali louvando e cantando, mas tua cabeça está lá em outro lugar. Jesus pede coração limpo, fé ativa, adoração verdadeira. É isso que Jesus pede para nós. Será que temos mais folhas ou mais frutos? Se você representa uma árvore frutífera, como você está? O seu tronco está todo firme? Você está só com folhas? Ou você já está gerando frutos?
Ou você já gerou, já alimentou e está buscando gerar mais? Como está a nossa aparência? Nós temos só a aparência? Ou nós estamos também carregando a essência? É importante que haja tempo em que a gente pare e façamos essa pergunta para nós mesmos. Assim como Bartimeu, que a gente viu no capítulo anterior, que a gente possa enxergar com clareza e seguir com fé Jesus e dar frutos que glorifiquem ao Senhor. Frutos que glorifiquem o Senhor. Que possamos ter a fé com clareza, que possamos enxergar com clareza, assim como Bartimeu voltou a enxergar. E seguirmos Jesus em espírito e em verdade, fazendo só o que a palavra de Deus pede para que a gente faça. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Vamos orar? Vamos orar a Deus pedindo para que Ele nos ensine a esvaziar o nosso coração das coisas ruins, para que nós possamos ter um coração limpo, cheio de fé, que nós possamos ter mais relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Amém? Obrigada, Jesus. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e vamos orar, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento diante do Senhor agora. Entro nas cortes celestiais do Senhor e me rendo aos seus pés. Eu consagro ao Senhor esse ministério e toda a palavra de ensinamento que o Senhor tem nos trazido. Apresento ao Senhor a vida de todas as pessoas que estão aqui nessa hora, de todas as suas filhas, dos seus filhos. Apresento ao Senhor também a vida de todo aquele que ouvirá dessa palavra depois, Pai, no tempo dele. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, toca o nosso coração, Pai, agora. Esvazia o nosso coração de todo sentimento que é contrário ao amor de Jesus. Esvazia o nosso coração, meu Pai, de todo sentimento que nos afasta do Senhor. Limpa o nosso coração, Jesus. Em seu nome nós pedimos. Ensina-nos a manter o nosso coração limpo na tua presença. Ensina-nos a vivermos mais na tua presença, a te buscarmos mais. Espírito Santo de Deus, envolve todos nós agora de forma sobrenatural na tua presença. Envolve-nos em amor, em fé. Envolve-nos em posicionamento. Aumenta o nosso desejo, em nome de Jesus, o nosso desejo de buscar mais conhecimento da palavra, de buscarmos mais ensinamentos para que nós não sejamos mais enganados por homens. Queremos viver as leis do Senhor. Queremos buscar o conhecimento da tua palavra, Pai, cada dia mais. Porque a tua palavra e a tua verdade nos liberta. A verdade da palavra do Senhor que está escrito nas Escrituras Sagradas nos liberta e nos traz a paz. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo sobre a nossa vida. Obrigada por toda a verdade que o Senhor está nos revelando. Pai, nos lembre que nós não temos mais tempo para perder.
Ajude, Pai, ajude-nos, Senhor, que o nosso coração seja quebrantado na Tua presença. Nós não temos mais tempo para perder, nós precisamos liberar perdão todo o tempo a todo aquele que um dia nos feriu, que nos magoou. Livra-nos, Senhor, de todo esse peso, em nome de Jesus. Nós colocamos diante do seu altar agora, Pai, toda a mágoa, toda a tristeza que essa mágoa nos trouxe, toda a falta de perdão. Ajude-nos, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, ajude-nos a perdoar todos, sem nos esquecermos de nenhum. Traga no nosso coração, Espírito Santo, todas as pessoas a quem devemos liberar o perdão de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Reveste-nos, Senhor, com o teu fogo, fogo do Espírito Santo de Deus. Reveste-nos agora, em nome de Jesus. Esse fogo traz a purificação dos nossos erros, dos nossos pecados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Pai, os nossos pecados em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Derrama sobre cada um de nós a graça de vivermos na Tua presença. O Teu amor de forma abundante a transbordar em nós, para que nós possamos derramar na vida de outras pessoas. Transborda, Senhor, o nosso coração na Tua paz, para que diante das afrontas do nosso dia, diante dos ataques, nós possamos estar posicionados na Tua presença e nos lembrar que o silêncio só prova que nós somos filhas e filhos do Senhor. O silêncio, assim como Jesus silenciou, demonstrará ali a hipocrisia de quem fala, revelará mentiras declaradas. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Toma o nosso coração em suas mãos, Pai, para que nós possamos desejar cada dia mais sermos totalmente conduzidas pelo Senhor. Declaramos que somos dependentes de Ti, que a nossa vida é vazia e sem valor se o Senhor não estiver junto de nós. Em nome de Jesus, Pai, é isso que nós te pedimos. Essa é a nossa oração dessa manhã. Em nome de Jesus, não nos abandone. Ensine-nos a caminhar com o Senhor todo o tempo, todos os dias, todas as horas do nosso dia, todos os minutos da nossa hora. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, toda a honra e toda a glória é do Senhor e sempre será, todos os dias da nossa vida enquanto vivermos aqui. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Aleluia. Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Aleluia. Obrigada. Deus abençoe vocês. Que o dia de vocês seja abençoado. Abençoado, transbordante da presença do Pai. Que seja um dia de glória com tudo isso que nós aprendemos. Que os olhos de vocês estejam atentos e abertos aos sinais do Pai, diante do seu posicionamento. Amém? Deus abençoe você. Que o seu dia seja abençoado. Eu declaro sobre a sua vida que nesse dia de hoje você viverá um novo posicionamento na presença do Pai. E a porção de amor que você recebeu nesse estudo do dia de hoje é maior do que a de ontem. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe vocês.
Amém. Obrigada. Obrigada, Jesus. Até amanhã. Tchau.